Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do TCC 360 Podcast. O único podcast que te leva do zero à aprovação do TCC. Eu sou Eretusa Gujão. E eu sou Lucas Maciel. E hoje nós vamos falar sobre como estruturar o seu TCC. Enfim, Lucas, hoje nós vamos falar sobre a estrutura do TCC e é um tema um pouco polêmico desde o meu ponto de vista e eu vou explicar por quê. Muita gente acredita que a estrutura do TCC ela vai brotando e ela vai surgindo por inspiração. E aí eu mesma já pensei isso, né? Inclusive quando eu fazia mestrado, a minha visão na época que eu estava escrevendo a minha dissertação era essa, era que a estrutura ela ia surgindo naturalmente, de forma espontânea. E claro, é um pouco falacioso, porque esperar que a estrutura surja de forma espontânea, de certa forma você pode cometer muitos erros e perder muito tempo. E aí eu gostaria de saber o que você opina sobre isso. Se você acha que criar uma estrutura de forma espontânea realmente é o natural ou é o mais antinatural e atrasa a produção do TCC. Então, Eretusa, é isso que você vem dizendo é muito interessante, porque você falou, eu já estava lá no mestrado e ele estava com a ideia de que a estrutura ela surgiria. E é interessante porque, assim, talvez para aquelas pessoas que não estão no âmbito acadêmico, possa parecer que, de fato, você vai realizando a pesquisa, vai escrevendo e depois vai se gerando a estrutura. Mas não é isso, né? Como nós já comentamos em outros episódios, o que acontece? A pesquisa ela vai alimentando o texto, mas esse texto ele segue parâmetros estruturais, ele já tem seções pré-definidas. Ele já tem a seção do resumo, a seção da introdução, a seção do desenvolvimento, da análise, da metodologia, das conclusões, das referências. Então já existem essas seções que estão lá pré-dadas, pré-colocadas, previamente já fixadas para que você vá alimentando aqueles espaços com os textos. Então, isso que você fala eu acho interessante, porque, assim, realmente, mesmo no mestrado e até no doutorado, às vezes as pessoas começam a escrever sem ter a estrutura mínima. Eu sempre gosto e recomendo aos meus alunos que eles comecem a escrever já com pelo menos os títulos das sessões. Claro que esses títulos podem ser modificados e existem sessões que vão ser escritas depois. Por exemplo, nós vamos escrever todo o trabalho para depois escrever a introdução, já que na introdução vou ter que fazer toda uma visão geral, fazer um panorama do TCC, mas o fato de ter ali já a capa, de ter a folha de rosto, de ter o espaço destinado à folha de aprovação, o espaço destinado à dedicatória, aos agradecimentos, o sumário, o espaço para o resumo em língua estrangeira, a introdução, desenvolvimento, tudo isso para mim, eu acho que facilita, inclusive para o estudante, para o graduando ou mesmo para o pós-graduando, ir olhando como aquilo que ele vem escrevendo, o texto que ele vai escrevendo, tem que se encaixar nas sessões que estruturam o TCC. Não é o contrário. Você escreve e depois você busca encaixar essa escrita em sessões, né? Isso, com certeza, é totalmente contraproducente. Pelo menos é assim que eu vejo. E aí ainda existe, eu vejo assim que ainda existe muito mito da escrita por inspiração e por talento. E claro, obviamente nós já colocamos em outros episódios do podcast que isso é falacioso, né? Então, acreditar que a escrita é inspiração, que a escrita é puro talento, não é real, é treino, né? Então, como nós já estivemos colocando aqui em outros episódios, a escrita ela é uma habilidade linguística, como outra habilidade linguística qualquer, e ela pode ser adquirida e desenvolvida e aperfeiçoada. E como é que eu vou desenvolver a escrita, aperfeiçoar e melhorar sempre
nessa habilidade linguística? Treinando. E qual é o treino? Leitura e escrita. Não existe fórmula milagrosa, não existe fórmula mágica. É leitura e escrita e sempre o treino. Porque, por exemplo, se eu, por mais que eu escreva e eu tenha uma habilidade linguística de escrita X hoje, se eu parar de ler e escrever, a tendência dessa habilidade linguística decair. Não que eu vá perder 100%, mas sempre que eu paro de treinar uma habilidade linguística, a tendência é que eu perca um pouco dessa habilidade, né? Então, que eu não consiga mais desenvolver ou aperfeiçoar. E aí, esse mito eu vejo que ele perdura muito. Assim, eu tenho muitos alunos que entram na graduação e quando estão na parte do TCC, eles realmente acreditam que é talento e que é inspiração. E, assim, mudar essa chave de que não é talento, de que não é inspiração, é planejamento, treino e dedicação, isso leva tempo, isso demanda um tempo e demanda um certo trabalho por parte do professor. E aí, esse é um passo que atrapalha muito, porque assim, imaginemos que o aluno pense, eu não tenho talento e eu não tenho inspiração para escrever, e aí ele fica esperando o dia que tenha talento e inspiração. E um exemplo que eu sempre coloco é dos profissionais que trabalham com escrita para diariamente, como um jornalista, por exemplo, que tem que fechar a sua coluna, que tem que fechar a sua parte do texto que vai ser publicado naquele jornal, naquela edição, no tempo hábil, com a quantidade de caracteres hábil, falando muitas vezes de tema que ele não quer falar, mas que é de interesse da própria empresa para a qual ele trabalha. E aí eu sempre coloco esse exemplo. E eu tive uma experiência agora, recentemente, no período da pandemia, de publicar alguns artigos no jornal local aqui, e o espaço desses textos eram 3,5 páginas no máximo. Então, por exemplo, eu fazia resenhas de livros, independentemente do tamanho do livro, da extensão do livro, eu tinha que compactar essa resenha nessa quantidade de caracteres. E pensar nessa estrutura é importante. Não que não tenha uma parte criativa, sim, tem, mas eu estruturo o texto antes de começar a escrevê-lo. Essa estrutura, ela não serve, não funciona como uma prisão. Ah, eu não posso mudar o nome do título, eu não posso alterar nada. Não é uma prisão, é uma diretriz, é um direcionamento. Mas que isso aí vai me nortear na produção do trabalho. Então, começar o trabalho sem essa diretriz da estrutura, sem esse norteamento, é como caminhar às cegas. E aí eu queria saber o que você opina sobre isso. Vamos então pelo começo, né? Você diz, e é muito comum isso, quando nós iniciamos uma disciplina de TCC, uma disciplina de produção de texto, é muito comum ouvir dos alunos que eu não sei escrever, fulaninho sim é que escreve muito bem, fulaninho sabe escrever bem, né? E aí, como você disse, como se fosse um dom, né? E não é um dom. Aliás, é importante que quem está aqui nos ouvindo entenda que não é porque um colega de curso tira talvez as melhores notas em determinadas disciplinas que ele é que vai conseguir se sair bem no desenvolvimento do TCC, porque são habilidades diferentes, Exato. muito diferentes. E então, olha, aquele aluno ele sempre vai bem em todas as disciplinas. Significa que, provavelmente, dentro dessa área de conhecimento, ele já tem um bom conhecimento. Obviamente, isso conta a favor no desenvolvimento do TCC dele. Por quê? Porque o TCC ele vai debater ideias, ele vai debater conceitos. Então, esse aluno já tem ideias, já tem conceitos bem elaborados. Mas eu vou precisar transpor essa discussão de conceitos e ideia para um texto. E aí é que vem, essa habilidade provavelmente não foi desenvolvida durante o curso de graduação. Então, isso não significa necessariamente que aquele aluno que se destaca nas demais disciplinas vai conseguir elaborar um bom TCC. Porque, como você bem colocou, o escrever é uma das habilidades da linguagem, uma das habilidades linguísticas. E é uma habilidade treinável. Você vai treinar para escrever cada vez melhor.
Então, aquele estudante, ele provavelmente está em igualdade com todos os outros colegas quando ele chegou no primeiro dia de aula da elaboração do TCC, no primeiro dia de aula de uma disciplina de produção de texto, ele está como todos os demais colegas. Ah, mas o meu colega ali ao lado, ele foi muito bem na redação do Enem. Só que agora nós não vamos escrever uma redação do Enem, nós vamos escrever um TCC. É um outro gênero textual, é um outro gênero discursivo. Então, agora, novamente, vocês são colocados a um novo desafio linguístico, que é desenvolver a habilidade da escrita neste gênero específico. Então, o aluno, o que ele precisa necessariamente fazer? Ele precisa deixar de lado essa ilusão de que escrever é um dom. Isso aí só atrapalha o desenvolvimento da escrita dele, porque enquanto ele achar que isso é um dom, e ele achar que ele não tem esse dom, ele vai achar que ele não vai conseguir escrever. A partir do momento que ele entender que não é um dom, que é uma habilidade, e que eu posso desenvolver essa habilidade, eu vou entender que sim, eu posso conseguir. Então, é como se eu vou, por exemplo, né, fazendo uma comparação, eu vou a uma piscina e vejo alguém nadando muito bem. E aí eu falasse assim, eu não sou capaz de nadar. Não, eu não sei nadar ainda, mas eu posso adquirir essa habilidade, posso treinar essa habilidade e posso, inclusive, nadar melhor do que aquele que está nadando ali que eu estou olhando. Isso também é muito comum na nossa vida acadêmica, Eretusa. Você com certeza também já viu exemplos disso. Por exemplo, você tem de repente um aluno que se destaca nas disciplinas, mas ele chega no TCC, ele não faz um grande TCC, por exemplo, não é um TCC assim, muito bem elaborado, e às vezes ele não prossegue na vida acadêmica, ele não vai fazer mestrado, não vai fazer doutorado. Aí, depois de anos, às vezes um aluno que ali nem se destacava tanto, ele está escrevendo muito melhor do que aquele aluno que deixou de treinar isso. Então, por exemplo, embora eu sempre tenha tido uma certa facilidade e uma certa habilidade para escrever, eu tinha colegas que eu olhava e falava, esse colega meu escreve muito bem, né? Porque, por exemplo, quando eu fui fazer letras, eu tinha um colega que já cursava jornalismo, ele já estava em um período muito adiantado do jornalismo. Então, quando nós olhávamos os primeiros trabalhos, né, da faculdade, eu olhava o meu trabalho e falava, nossa, eu não escrevo assim tão bem quanto esse colega escreve. E é verdade. Mas o que, que acontece? Com o passar do tempo, o meu texto foi ficando tão bom quanto o dele, talvez até melhor. E como eu segui na vida acadêmica, é muito provável que hoje eu escreva muito melhor porque eu segui nessa vida e ele não seguiu na vida de jornalista. Ele foi fazer outras atividades. Então, o que está dizendo? Não é algo intrínseco do ser humano, ele nasceu com a habilidade de escrever, ele não nasceu. Todos nós somos capazes de desenvolver a escrita. Quem se dedicar mais, obviamente, vai ter resultados melhores. Isso é tão simples quanto isso. Quanto mais eu me dedico a escrever melhor, melhor eu vou escrever. Agora, se eu ficar esperando uma inspiração para que eu escreva, nunca eu vou conseguir escrever. Então, é uma habilidade treinável, que pode ser desenvolvida. Então, esqueça essa ideia de que alguns sujeitos foram eleitos, escolhidos, e que eles é que sabem escrever. Você não sabe. Sim, você sabe, você pode, e com treino você vai se tornar um bom escritor. E aí eu tenho a impressão, Lucas, que essa crença de que a escrita, a inspiração, ela vem da época do romantismo. Olha aí que coisa meio que absurda, porque o romantismo é um movimento literário que fica ali, que se localiza entre o século XVIII e XIX, especificamente século XIX, né? Mas nós estamos no século XXI. 21 anos depois, ainda existe a mesma crença de 2 séculos atrás. E por quê? Porque na época do romantismo havia sim essa crença de que o poeta, o escritor, ele carecia de uma genialidade. Então, se eu não tinha aquela inspiração, se eu não tinha aquela genialidade, eu não tinha condições de escrever. Então, isso foi perpetuando ao longo do tempo. Mas em 200 anos, em 2 séculos,
os estudos sobre a linguagem, as pesquisas sobre a linguagem, o desenvolvimento de habilidades linguísticas mudaram muito, as concepções mudaram muito. E mudam cada dia, porque a linguagem ela é orgânica, ela está viva, ela está em constante desenvolvimento. E aí me dá a impressão de que essa crença ela perpetuou desde o romantismo até os nossos dias atuais, e, e muita gente ainda acredita nisso, e o pior é que é uma crença limitante. É uma crença que faz com que o aluno que acredite que não tem essa inspiração, que não tem esse dom para escrever, ele vai procrastinando o trabalho, mas na realidade essa procrastinação ela é uma consequência da crença de que eu não sou capaz de escrever, de que eu não tenho habilidade, de que eu não tenho inspiração divina, né? E aí é sério isso, porque eu acho que é um dos primeiros elementos que pode frear ou impactar negativamente a produção do TCC. E aí quantos e quantos alunos nós vemos que não concluem a graduação porque não finalizaram o TCC, né? E aí nós temos vários exemplos disso. E aí uma outra questão que eu ia colocar para você, Lucas, é que quando eu vou falar com meus alunos, como estruturar? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o gênero textual acadêmico ele tem formatos e não existe, como nós já falamos em outros episódios, não existe somente um tipo de TCC. TCC é uma palavra genérica para vários gêneros textuais acadêmicos. E um deles é a monografia, mas nós temos o artigo, nós temos o relatório e vários outros. E aí o que que acontece? A primeira coisa que o aluno ele tem que ser consciente é: eu tenho que fazer o TCC. Sim, eu tenho que fazer o TCC. Qual é a estrutura básica desse gênero que a minha faculdade me pede? Porque assim, eu já vi casos de alunos que eles precisavam fazer o TCC e eles não sabiam nem se era uma monografia ou um artigo científico. E aí quer dizer, se esse aluno ele não sabe nem a qual gênero textual pertence o TCC dele, ele não tem como produzir o texto. Não adianta ler, não adianta procurar. Primeiro respirar, eu aconselharia primeiro respirar e procurar na sua faculdade qual é a estrutura básica. Se é uma monografia, qual é a estrutura básica que é feita na sua faculdade? E aquela estrutura básica praticada ali na sua instituição de ensino vai servir como elemento norteador na criação da estrutura do trabalho, que normalmente eu oriento os meus alunos que criem essa estrutura antes da escrita acadêmica. E ter mais ou menos uma noção de quantidade de páginas por tópico e por sessão. E aí eu gostaria de saber o que você opina sobre isso. Eu concordo plenamente, né? Então, primeiro, com relação à inspiração, para mim também isso é um ideário romântico. Eu sempre falo para os alunos, gente, esqueçam essa ideia romântica de que existem sujeitos que são iluminados e escolhidos para que eles saibam escrever. E é uma ideia tão persistente que nós passamos por outros movimentos literários, estéticos, que inclusive se opunham ao romantismo, como o realismo e o modernismo, mas essa ideia de que o escritor é um sujeito iluminado, ela permanece. O ideário, né, individualista que o romantismo traz, ele permanece na nossa sociedade de várias maneiras, e inclusive em relação a essa ideia de que alguns sujeitos que sabem escrever, que foram escolhidos, né? Eu sempre brinco com meus alunos, quando nasceu, tocaram as trompas, né? Bateram sinos. Então, assim, não existe nada disso, todos nós podemos escrever bem, é uma habilidade treinável. Esse aluno aí que fica nessa, achando que ele não é esse iluminado, como você bem colocou, Eretus, ele está dentro de uma crença que está sim limitando o desenvolvimento dele, porque ele está dizendo, eu não sou esse cara iluminado, por isso que eu não sei escrever. A partir do momento que ele deixar esse diálogo e falar assim, não, eu não sei escrever, mas eu posso aprender a escrever, tudo muda para ele. Com relação à estrutura, eu acho que você foi muito bem, colocou muito bem a questão inicial, que é eu saber
qual gênero discursivo, qual gênero textual a minha faculdade, a minha universidade solicita. O meu TCC é uma monografia de conclusão de curso, o meu TCC é um artigo, o meu TCC é um relatório, o meu TCC é algum outro gênero que a universidade ou que a faculdade esteja solicitando, eu preciso inicialmente saber disso. Antes de começar a me dedicar às leituras, à pesquisa, porque inclusive sabendo de qual dos gêneros será cobrado, eu vou saber a extensão da pesquisa que eu vou realizar. Existe uma extensão, um número de páginas diferentes do que são esperados, por exemplo, num artigo e numa monografia de conclusão de curso. Olha, se são menos páginas, espera-se que a discussão não seja tão profunda. Então, o próprio escopo da sua pesquisa provavelmente vai ser menor, a abrangência vai ser menor. De repente, o número de exemplos, de dados, de sujeitos que você vai entrevistar, de dados que você vai coletar são menores, porque o que você está buscando ali é um artigo, não é uma monografia de conclusão de curso. Então, obviamente, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que primeiro se inteirar. Então, a primeira pergunta que ele tem que fazer é: qual é o gênero discursivo, qual é o gênero textual, qual é o gênero acadêmico em que eu vou textualizar, em que eu vou escrever o meu TCC? É um artigo? É um relatório? É uma monografia de conclusão de curso? Isso vai orientar o desenvolvimento de uma pesquisa e orientar, inclusive, a estrutura, porque um artigo tem uma estrutura diferente de uma monografia. São parecidos? São parecidos. Ambos têm uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, que é esse modelo geral dos textos argumentativos, dissertativos, né? A própria redação de vestibular tem um pouco esse modelo, mas é algo muito diferente, porque, por exemplo, você vai esperar um sumário em uma monografia, mas em um artigo científico não necessariamente você precisa ter um sumário, porque ele não é tão extenso para que haja necessidade de um sumário. Então, às vezes, o aluno está preocupado em como eu vou elaborar o sumário, e ele nem precisa de sumário, porque aquilo não é previsto no gênero que ele vai escrever. Então, E eu não sei se você já observou, Lucas, que os artigos que são solicitados como TCC nas faculdades, pelo menos eu andei vendo uns da rede federal, principalmente dos IFs, tanto em nível de especialização quanto de graduação, e eles têm um formato pré-determinado, quer dizer, eles têm tópicos pré-definidos. E aí, quer dizer, essa estrutura, ela já vem previamente. Você vai só encaixar seus títulos nessa estrutura. E aí, assim, isso economiza muito estresse do aluno e ele acaba dispersando energia com o que não é necessário, porque essa estrutura já vem praticamente pronta, né? Então, como a gente vem falando nesse tema desse episódio de hoje sobre como estruturar o seu TCC, o primeiro passo realmente é saber, e nós estamos de acordo nisso, saber a qual gênero textual pertence o seu TCC, e a partir daí criar uma estrutura básica, mas é uma estrutura que ela é maleável, ela é passiva à modificação ao longo da produção de todo o trabalho, ela simplesmente vai servir como diretriz para as suas leituras e para a sua escrita. E é uma questão que eu sempre coloco para o meu aluno. Eu tenho um tópico do meu TCC hoje que eu vou falar sobre romantismo, já que a gente está falando sobre esse movimento literário hoje que tanto influencia a nossa sociedade atual de forma inconsciente em tantos outros aspectos, né? Aqui nós estamos falando especificamente da crença que as pessoas têm de forma geral pela leitura e escrita, mas se nós observarmos em muitas outras áreas da vida, como por exemplo relacionamento afetivo, os ideários românticos ainda persistem até hoje e funcionam mais bem como crenças limitantes do que como verdades absolutas, né? Afinal, verdades absolutas não existem. E aí, claro, esse aluno ele precisa saber qual é o seu gênero textual, sim, criar uma estrutura básica e a partir dessa estrutura básica ter um norte para a leitura e para a escrita. Então, por exemplo, eu vou escrever um tópico sobre romantismo. Eu vou ler material sobre romantismo. E eu vou escrever sobre romantismo. Olha como facilita o meu trabalho,
Por quê? Porque eu não estou esperando uma inspiração divina. Objetivamente, eu já sei sobre o que eu vou ler e a partir das minhas leituras eu sei sobre o que eu vou escrever. Então, aqui é só um exemplo para mostrar como a criação prévia dessa estrutura, desses tópicos, ela vai facilitar e otimizar a produção do trabalho. Que eu sempre falo que é trabalhar de forma inteligente. O que é trabalhar de forma inteligente? Produzir mais e melhor com menos investimento de tempo e energia. E esse é o ideal, né? Então, nós chegamos a esse primeiro passo, e aí um segundo passo que eu sempre coloco é saber que, dependendo do gênero textual ao qual o seu TCC pertence, ele vai ter realmente essa estrutura já pré-determinada na própria faculdade. E aí, por exemplo, nós vamos ter elementos pré-textuais, nós vamos ter elementos textuais e nós vamos ter elementos pós-textuais. E que elementos são esses? Que muitas vezes os alunos também desconhecem esses elementos. E aí, quer dizer, continuam esperando pela inspiração, o tempo passando e eles não conseguem produzir o trabalho. E aí, o que é que você acha sobre esse segundo passo? Assim, averiguar que há uma macroestrutura textual ou uma estrutura global de cada gênero e que o aluno também precisa se inteirar disso. Eu acho que saber essa grande estrutura do gênero, isso diminui já a ansiedade, porque você já sabe o começo, meio e fim. Você já Exato. viu todas as sessões que se esperam. Então, se nós pensarmos na monografia de conclusão de curso, que é um gênero mais extenso, que é um gênero que tem várias sessões, né? Algumas numeradas, outras não numeradas, mas são várias sessões, né? E que elas estão dispostas aí em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, elementos pré-textuais, nós temos a capa, a folha de rosto, a dedicatória, a epígrafe, se eu quiser, sumário, enfim. Então, quer dizer, eu já sei que existem esses elementos. Olha, se eu sei, por exemplo, que existe um espaço para dedicatória, eu já posso pensar para quem que eu vou dedicar aquele trabalho. Parece algo óbvio, mas até isso gera dúvida nos alunos, né, Letusa? Então, assim, dedicatória, mas para quem que eu posso dedicar? E os agradecimentos? Para quem que A eu quem que eu agradeço? agradeço? E existe uma certa cultura acadêmica de algumas figuras que devem, ou se espera que se apareçam nos agradecimentos, por exemplo, o orientador do trabalho, a banca que fará a leitura do TCC. Muitas vezes ali também é espaço para você agradecer a um professor ou a professores que, na sua opinião, tiveram uma contribuição importante para o seu trabalho ou para a sua formação acadêmica. Muitos também ali agradecem a colegas de curso, a assistentes técnicos administrativos das universidades. Também ali é o espaço para você fazer o agradecimento, por exemplo, a agências de fomento de pesquisa, caso de alguma maneira aquele trabalho resulte desse fomento à pesquisa. Enfim, então existe, parece uma sessão muito assim, boba, digamos, mas ela tem o seu porquê, a sua razão. E a dedicatória? Para quem eu vou dedicar isso? Né? Isso também é uma questão, às vezes, até delicada para o aluno. Eu vou dedicar para minha esposa, vou dedicar para meus pais, vou pôr a dedicatória para um deles e vou pôr o outro no agradecimento. Enfim, são questões que o aluno já pode começar a ir pensando. E, inclusive, debatendo ali com o orientador, debatendo com o professor da disciplina de TCC, para que ele vá chegando a um bom termo, a um bom consenso a respeito do que ele vai fazer. Então, isso, olhar lá para o sumário, como eu vou fazer o sumário, né? Já ir sempre, né? Eu sempre recomendo isso para os meus alunos, sempre vá já alimentando as referências bibliográficas. Você escreveu algum texto, citou alguém, já põe lá nesses elementos pós-textuais que são as referências. Então você já vai trazer lá nas referências. Ah, eu vou trazer algum anexo, algum apêndice, já põe lá, né, nesses elementos pós-textuais. Isso tudo vai facilitando para o aluno, porque a cada pouquinho, digamos, que ele complementa o trabalho, vai diminuindo a ansiedade.
Quer dizer, o meu trabalho já está sendo realizado. Eu não sei como tem gente que se propõe a deixar tudo para fazer na última hora, né? O que gera uma ansiedade imensa, um trabalho que nunca sairá bom, porque você imagina, você fazendo tudo com calma, tudo com tempo, alimentando aos poucos e realizando aos poucos o texto de que resulta a sua pesquisa, ainda assim é provável que passem alguns deslizes, né? Agora você imagina você fazer tudo na correria, né? É por isso que muita gente trava e que daí acaba não realizando, porque não foi realizando com o tempo. Então a estrutura, eu entendo, né, que o aluno muitas vezes ele sinta medo. Ele olha para aquela estrutura e fala: "Meu Deus, mas são muitas sessões. Tem que ter capa, tem que ter folha de rosto, tem que ter é, ficha catalográfica, tem que ter a dedicatória, tem que ter os agradecimentos, tem que ter o sumário, pode ter a epígrafe", ele já vai surtando. Eu sei, são muitas sessões de fato. Mas, ao mesmo tempo, à medida em que você se apropriar dessas sessões, você vai se acalmar e você vai entender que ali você vai complementando e fazendo essas sessões aos poucos, para que o seu TCC seja desenvolvido com tranquilidade. Você não tem como fugir dessas sessões. Essas sessões já estão postas, muitas vezes, já são dadas pelos gêneros, ou como você colocou, por algumas instituições, Eletus. Então, por exemplo, alguns institutos federais já normatizam como são os artigos que eles esperam que os alunos escrevam. Quais são as sessões que necessariamente haverá nesse texto. Então, isso antes, realmente eu entendo que o aluno, num primeiro momento, olhe para aquilo e fique pensando: meu Deus, é muita coisa. Mas fazendo aos poucos, tudo sairá bem feito. É muito melhor você já se apropriar da estrutura desde o início e ir alimentando a estrutura do que você escrevendo um texto, como eu já vi alunos fazendo. O aluno me manda assim: "Lucas, estou escrevendo meu TCC. Olha aí." Aí você abre, não tem capa, não tem nada. Tem um título, uma coisa, e vem um texto corrido e umas sessões meio embaralhadas. Quer dizer, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade imensa de adequar esse texto àquela estrutura prevista. Se ela já tivesse começado a escrever dentro da estrutura, ela teria poupado muito tempo, muito esforço, muita energia. E às vezes, inclusive, daí o aluno fica tentando encaixar aquilo e não fica bom. Então ele precisa ficar se debatendo até reelaborar adequadamente dentro da estrutura. Então, partir da estrutura já prevista, com certeza é algo que encurta o caminho para a aprovação do TCC. Então, resumidamente, para quem está nos ouvindo agora, se esse aluno, esse pretendente à conclusão de um TCC, se pergunta: quando estruturar o meu TCC? Então, aqui ficou claro até essa parte do nosso podcast de hoje, que quando eu vou me questionar quando eu devo estruturar o meu TCC, ficou claro que é antes mesmo de iniciar o trabalho. Então, quanto mais eu tiver essa estrutura clara na minha cabeça, mais vai facilitar a minha leitura, primeiramente, e a minha escrita. Essa estrutura é uma prisão? Não é uma prisão. É um elemento norteador e eu posso modificar até durante o final do trabalho. Mas é importante que o aluno tenha claro isso em mente, porque, como você mesmo colocou, Lucas, vai economizar muito tempo e muito estresse. Então, é uma forma de trabalhar de forma mais inteligente e de produzir com mais qualidade e sem tanta ansiedade, né? E sem tanto desespero. E aí, quando a gente fala quando estruturar o TCC, mas o aluno pode ter aquela dúvida: mas como é que eu vou encontrar essa estrutura? E aí eu já coloquei anteriormente sobre a questão de ver outros trabalhos produzidos na sua faculdade. E aí era outra questão que eu queria colocar aqui hoje, é que o ideal não é trabalhar o gênero, e eu não sei qual a sua opinião, e aí você vai colocar que o ideal é trabalhar o gênero textual com o texto e não ensinar o gênero, né? Trabalhar com o gênero e não ensinar o gênero. O que é isso? Se eu vou escrever uma monografia, se eu vou ensinar o meu aluno a escrever uma monografia, eu tenho que mostrar o que é uma monografia ao meu aluno. Eu tenho que mostrar esse gênero textual. Por quê? Porque se eu não estiver mostrando esse gênero textual,
o meu aluno vai ter uma imaginação, uma imagem mental de monografia, ver os conceitos, mas ele não tem aquilo visualizado, ele não tem aquilo de forma concreta na sua mente. E aí, quando eu trabalho com gênero e explico as características do gênero, a partir do gênero, aquilo ali vai ficar mais concreto para o meu aluno. Então, qual é a sugestão? É que se eu vou escrever uma monografia, que eu procure outras monografias escritas na minha faculdade. Por exemplo, quando eu fui escrever a minha tese de doutorado, e eu estava pensando na estrutura da tese, eu procurei uma tese que tocasse um tema semelhante ao meu, que no caso eu trabalhei com publicidade turística, o texto publicitário para o turismo, e aí eu encontrei uma tese que tocava esse tema e naquele ano tinha sido a melhor tese da USP. Então eu falei, poxa, foi eleito a melhor tese da USP. É a USP, que é uma universidade de referência a nível nacional e internacional. Então é um bom parâmetro a seguir. E aí eu escolhi essa tese, eu copiei a estrutura dessa tese? Não, mas serviu como elemento norteador para eu criar a estrutura da minha tese. Né? Então, isso é o que eu coloco. Vai escrever um artigo? Procure qual é o modelo de artigo usado naquela sua instituição de ensino, naquela sua faculdade, e adote um dos modelos para servir como elemento norteador para a criação da sua própria estrutura. Mas tentar produzir um texto em pleno século XXI, esperando inspiração, sem criar estrutura antes, é muita perda de tempo e assim, com certeza esse aluno vai ter muito trabalho em concluir esse TCC. Né? E aí, qual a sua opinião sobre isso, Lucas? Para mim também é fundamental o acesso a modelos. Talvez de um ensino mais tradicional, negar ao aluno acesso a modelos, imaginando que o aluno vai copiar aquele modelo e que isso é um grande problema, ele copiar o modelo. Hoje, com a internet, isso fica cada vez mais difícil de controle, porque o aluno ele vai encontrar modelos, não é? Na nossa época, provavelmente não. Então, se nós não tivéssemos, de fato, modelos, nós não íamos encontrar na internet, não existia. Mas hoje o aluno vai encontrar modelo. Então, eu sempre brinco que é assim. Ou o modelo virado professor, que vai escolher previamente um bom modelo e vai compartilhar com os alunos, ou os alunos vão atrás de algum modelo que pode não ser aquele que o professor julga mais interessante. Está a cargo aí do docente olhar o que ele prefere, né? Ele indicar um modelo ou os alunos por si buscarem os modelos, mas que nós vamos buscar. Isso é próprio do ser humano, buscar os modelos. E, do ponto de vista pedagógico, para mim, ele tem uma função, que é justamente orientar o trabalho daquele escrevente, que nunca escreveu aquele gênero e que agora está vendo o modelo daquele gênero. Então, isso facilita para o aluno, facilita para o próprio orientador e provavelmente resultará num trabalho melhor. Então, eu recomendo fortemente que o aluno olhe para modelos, que ele procure bons modelos, e como você bem colocou, Iretusa, dificilmente o aluno vai conseguir seguir, inclusive, exatamente as mesmas sessões. Porque, por exemplo, numa parte de análise de dados, de análise de exemplos, de análise dos materiais com os quais aquele estudante está lidando, provavelmente não vão ser as mesmas análises, não vão ser as mesmas sessões de um outro trabalho. Então, se eu estou analisando lá, por exemplo, eu faço um curso de engenharia da produção e eu estou analisando uma determinada empresa e eu pego um TCC de alguém que analisou uma outra empresa, será que vão coincidir exatamente as mesmas sessões dos nossos trabalhos? Dificilmente. Mas eu olhando para o trabalho daquele colega, eu posso ter um insight, uma ideia de como elaborar o meu. E, inclusive, se eu olhar para mais de um modelo, 2 ou 3, eu vou trazendo de cada modelo aquilo que me parece mais adequado para o meu.
Então, quer dizer, isso norteia o meu trabalho, facilita o meu trabalho e é muito importante. Porque o professor ele tem que ter noção de que o aluno nunca escreveu aquele gênero. Que provavelmente ele nunca leu uma monografia de conclusão de curso. Então, diferente de nós, que não só escrevemos monografias, como orientamos monografias e lemos muitas monografias nas diversas bancas das quais nós participamos. Então, para nós é óbvio que aquele gênero discursivo, que aquele gênero textual é algo que nos é familiar e que nós sabemos em quais espaços daquele texto determinados tópicos devem Porque ser faz parte do nosso dia a dia, né? Da nossa prática docente diária. Exato. Agora, o aluno não. Provavelmente ele nunca leu uma monografia de conclusão de curso. Provavelmente, às vezes, né? Muitas vezes, por exemplo, quando esse aluno vai para uma pós-graduação, ele talvez nunca tenha lido uma tese de doutorado, nunca tenha lido uma dissertação de mestrado. Então, é a hora dele ler esses gêneros e ver as estruturas, sim, desse gênero, para que ele possa, a partir delas, fazer as melhores opções para aquilo que ele entende mais adequado para o seu trabalho. Exato. E aí você falando dessa questão da estrutura e que os alunos vão procurar estrutura na internet, eu lembrei de umas questões que aconteceram comigo aqui na universidade. Havia alguns semestres atrás, eu acho que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu não criava templates para os TCCs, os formatos dos TCCs dos meus alunos. E aí o que acontecia? Esses alunos iam para a internet, encontravam um template ruim, com formatação problemática, e adotavam. E gerava muito, mas muito problema na hora da correção e da finalização do trabalho, para deixar o trabalho minimamente bom. E aí, com base nisso, eu passei a criar um template e a adotar esse template cada semestre e dar para os meus alunos. Eu digo, olha, aqui é o template, eu mostro o texto, eu mostro o gênero e passo o template e explico como formatar, porque, claro, a nossa função como professores de um gênero que já nos é tão familiar não é dificultar o processo do aluno, que por si só já é um processo desafiador, mas é facilitar de forma colaborativa esse desenvolvimento desse processo. Né? Então, esse template, na realidade, facilitou a minha vida. Por quê? Porque meus alunos deixaram de recorrer a templates ruins da internet e passaram a adotar um template que eu via como adequado para o nosso gênero e na nossa faculdade, e facilitou a vida dos meus alunos, porque eles começam a escrever e já tem o template do trabalho deles. Então, outra questão é que muitas faculdades já adotam um template, o aluno já pode trabalhar a partir do template. Então, enquanto muita gente está se queixando que não sabe por onde começar o TCC, fiquem atentos que muitas faculdades já providenciam um template para que seja adotado na escrita desse TCC e já é um elemento facilitador. Né? E aí você falando disso, eu lembrei porque me dava muito trabalho, até eu descobrir isso, essa questão do template, eu disse, não, então eu vou criar um e adotar, porque se eles vão pegar um ruim na internet, é melhor que eles adotem um que eu criei, que vai estar adequado ao nosso gênero aqui e vai facilitar a minha vida e vai facilitar a vida deles. E sim, os alunos vão recorrer à internet para procurar templates para os trabalhos deles. Então, é melhor o próprio professor dar modelos que ele acha como modelos ideais, que são bons exemplos a serem seguidos, do que esperar que o aluno pegue qualquer modelo na internet. E aí foi isso que você Na colocou. primeira aula que eu dou da disciplina que nós trabalhamos TCC, a gente nem entrou ainda nas questões teóricas, eu já dou para eles o modelo. Eu falo, gente, aqui está o modelo, é esse modelo que vocês vão seguir. Né? Então, vocês já vão colocar tudo aqui, o nome do seu nome, o nome do trabalho, tudo para que vocês saibam. Existe um modelo, né? Como você bem colocou, é um modelo da própria universidade. Então, a universidade já disponibiliza, mas onde está, no nosso caso? Esse modelo está disponibilizado pela Biblioteca Central. E os alunos, obviamente, né, eles não conhecem esse caminho institucional para até chegar nesse template, para até chegar nesse modelo. Na Universidade Estadual aqui também está
a biblioteca central da universidade, ela dá esse template geral, né? Assim, não tão estruturado como o que eu coloco para os alunos, porque aí já é mais especificidade do professor, mas sim que a universidade e a própria faculdade tem o seu template, né? Então, coincidimos que na sua universidade e na universidade onde eu trabalho é a mesma questão. Então, em geral, praticamente todas as universidades vai ter isso e vai ser fornecido pela biblioteca e muitas vezes está disponível até no próprio site da instituição de ensino superior. E aí, por exemplo, às vezes as pessoas também questionam ainda sobre o tema de como eu estruturar o TCC, como eu vou criar os títulos para o TCC, que também muitos acham que é pura criatividade, inspiração, e não é, porque assim, o ideal, e é uma prática muito comum, é que eu pegue os meus objetivos específicos e para cada objetivo específico eu crio um título para alcançar aquele objetivo, ou seja, eu não preciso criar nada novo. Eu vou retirar dos meus objetivos específicos o tema central daquele objetivo e tentar alcançar aquele objetivo de forma teórica e criar um tópico para aquilo. Então, na maioria das vezes, isso já vai ser o suficiente para criar tópicos para o TCC, pela extensão do trabalho. Funciona 100% das vezes? Não, mas é um grande elemento norteador. E aqui é uma prática muito comum na atualidade na estrutura do texto. Esse é um dos exemplos que eu vejo com muita frequência. E a outra questão é tentar abarcar as teorias mais pertinentes do estudo. Fazer um apanhado cronológico das teorias também é outra forma de criar esses tópicos, mas hoje eu vejo com muito mais frequência a questão de usar os objetivos específicos como tópicos para o trabalho e responder aqueles objetivos ou tentar alcançar aqueles objetivos nesses próprios tópicos. Qual é a prática na sua instituição e o que você vê como mais tendência, como elemento norteador para criar títulos do TCC? O que eu vejo é que existe assim um modelo geral que é no mínimo 3 grandes seções textuais, né? Tem as pré-textuais, das quais nós já falamos, que é a capa, folha de rosto, enfim, os pós-textuais, referências, anexos, apêndices, índices, mas em termos textuais, me parece que existe uma organização muito geral, né, até primária, que é introdução, uma outra grande seção que é o próprio desenvolvimento da pesquisa, e a terceira que é a conclusão. Então, teria essas 3 grandes seções. Mas essa desenvolvimento da pesquisa, muitas vezes, comumente, é o que a gente vê, né, ela é subseccionada. Então, você vai ter, por exemplo, fundamentação teórica. Tem gente que coloca fundamentação teórica e metodologia de pesquisa junto. Alguns indicam que isso não deve ser feito, você precisa de uma sessão só para fundamentação teórica, outra só para metodologia. Tem gente que na própria fundamentação teórica subdivide, então faz, por exemplo, um estado da arte, como você falou, recupera cronologicamente, né, uma revisão de literatura, um estado da arte, e daí depois traz os conceitos teóricos que vai mobilizar, então você pode subdividir a fundamentação teórica. Na metodologia, tem gente que faz um apanhado geral daquele campo a respeito da metodologia e depois é que traz a sua própria metodologia e busca adequar os seus dados. E daí, na análise dos dados, muitas vezes esses dados, sim, são colocados em subseções em que eu tenha discussões a respeito dos objetivos específicos. Então, veja, você já tem algumas seções e subseções aí para estruturar. De todo modo, o que para mim, o aluno tem que ficar muito atento? É discutir com o orientador essas sessões. Ver se o orientador concorda com as sessões. Então, por exemplo, hoje, né, para dar um exemplo, a ABNT sugere, vou usar essa palavra, que se fale em conclusões ao final, uma sessão de conclusões. Em determinadas áreas de conhecimento, como humanos, muitos ainda falam em considerações finais,
porque eles imaginam que nós não concluímos uma questão. Nós discutimos e fazemos algumas considerações a respeito que nós discutimos, mas nós não trazemos conclusões que fecham aquela questão de uma vez por todas. Veja, mas a BNT recomenda conclusões e às vezes o orientador acha que é mais adequado para a sua área considerações finais. O título dessa sessão e as próprias sessões, a meu ver, devem ser discutidos com o orientador. Agora, é claro, a partir aqui das indicações que nós estamos dando, né, se houver um template, o aluno já vai, pelo menos, ter uma ideia de quais são as sessões minimamente esperáveis naquele gênero, né, que são introdução, esse desenvolvimento, que necessariamente vai ter que passar por questões de fundamentação teórica, que vai ter necessariamente que passar por metodologia, que vai passar pela análise de determinados dados e que vai chegar a conclusões ou considerações finais. Então, é assim que eu vejo. E aí eu estou de total acordo contigo, Lucas. E também, assim, na medida que você estava falando sobre essa prática e tentar ver essa grande estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a estrutura básica de todo e qualquer texto, independentemente da sua extensão e do seu gênero, mas aqui também existe uma prática de que o TCC, e eu diria mais, o trabalho científico, acadêmico, científico, de certa forma, ele tem duas grandes seções que não podem faltar no seu desenvolvimento. Quais são? A primeira parte é uma parte teórica metodológica, teórica barra metodológica. Então, eu tanto posso colocar essa parte teórica associada à metodologia, como se for preferência da instituição ou do próprio orientador, separar, né? Separadamente, mas eu tenho que ter essa parte teórica metodológica. Alguns trabalhos não exigem tanto essa parte teórico-metodológica, mas, de forma geral, toda pesquisa vai demandar isso. E aí, a segunda grande seção é uma parte crítica analítica, não é? Que é mais a discussão dos dados, etc. Então, eu acho que tanto essa questão crítica analítica ou empírica analítica vai depender de cada faculdade, de cada curso, de cada pesquisa. Em geral, nós vamos ter essas duas grandes seções. Então, é importante o aluno estar atento a essas questões, né? Há trabalhos que são somente teóricos, sim, mas ele vai acabar demandando essa parte crítica analítica, né? E se é um trabalho mais empírico, mais prático, então vai ser uma parte empírica analítica, né? Então, não vai ser crítica analítica, mas empírica analítica. E aí, o aluno também precisa pensar nisso previamente, porque às vezes, quando chega no final do trabalho, um dia eu vou ter que fazer uma análise, né? Então, independentemente do trabalho ser teórico ou o trabalho ser um trabalho mais pragmático, mais aplicável, ele vai demandar essa parte analítica, que inclusive é uma das funções do TCC, é desenvolver essa capacidade crítica e analítica do profissional, né? Então, não é só para o meu acadêmico, é eu, enquanto profissional, qual é a minha capacidade crítica analítica. Né? Quando eu pego um texto, quando eu pego uma pesquisa, o que eu vou filtrar e o que vai ser importante para as minhas correntes de estudo. Né? E aí, como você bem colocou, também há essa discussão muito grande em torno da questão de considerações finais e conclusão, e aí eu faço uma ressalva nessa questão. Por quê? Muitos alunos colocam lá no início do texto introdução, e quando chegam lá no final do texto, colocam considerações finais. E aí uma coisa que eu sempre observo é que esses títulos para introdução e conclusão, eles são casados. O que quer dizer isso? Se eu quero colocar lá no final considerações finais, lá no início eu tenho que colocar considerações iniciais, porque esses dois termos, eles são casados. Se eu quero usar lá no final conclusão, lá no início eu vou colocar introdução, porque são dois termos casados, é uma nomenclatura que vem casada. Como muitos outros títulos que nós usamos para a parte introdutória e conclusiva do trabalho, mas são termos que, em geral, vão ser casados, eles vão estar juntos.
Então, o ideal não é colocar introdução e considerações finais. Eu vou colocar considerações iniciais na introdução e considerações finais na conclusão. E se eu quiser usar o termo conclusão, então eu vou colocar introdução e conclusão. E essa é uma ressalva que eu gosto de fazer. Eu não me meto nas discussões sobre qual é o termo melhor, porque aí eu já estarei entrando na opinião pessoal. E aí eu tento sempre me abster dessa questão da opinião pessoal, né? Assim, eu tenho minha opinião pessoal sobre isso, mas é importante a gente ver o que está sendo praticado e qual é a sugestão do orientador. Então, se é a sugestão do orientador, o aluno tem que acatar, porque não precisa criar esse atrito desnecessariamente, né? Então, essa é outra questão. Então, como foi colocado aqui, só resumidamente o que nós vimos é como estruturar o TCC, e o primeiro passo é se familiarizar com o gênero textual que a sua universidade, a sua instituição de ensino superior exige, tentar ver outros trabalhos que já foram produzidos na sua própria faculdade para ver essa estrutura, e a partir dessa estrutura básica desse trabalho que você vai usar como modelo, criar uma estrutura antes mesmo da leitura do texto, e dentro dessa estrutura vai haver partes que não vão poder faltar, como a introdução e a conclusão, como a parte do desenvolvimento, e nessa parte do desenvolvimento nós vamos ter duas grandes seções, que é a parte teórica metodológica e a parte empírica analítica ou crítica analítica, né? E aí, como é que eu vou criar os tópicos para essa parte teórica ou essa parte analítica? Eu posso usar os meus objetivos como elementos norteadores para criar esses tópicos. Para cada objetivo eu vou criar um tópico, ou eu posso usar as questões teóricas mais importantes ou que são fundamentais para a realização da minha pesquisa. E aí, Lucas, eu gostaria de saber se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre essa resposta, como estruturar o TCC que nós tentamos desenvolver e responder ao longo do podcast de hoje, desse nosso episódio. Eu vou fazer só um comentário a respeito do que você falou, das considerações iniciais e finais, que eu concordo plenamente. Eu acho que esse paralelismo aí, ele é importante, né? Então, se eu inicio com considerações iniciais, eu ponho no final considerações finais. Se eu ponho introdução no início, eu ponho conclusão no final. Mas, como você bem colocou também, se o orientador entende que a introdução no começo e considerações finais, siga o orientador, não vai precisar entrar com atrito com o orientador por conta disso, mas em termos teóricos eu concordo plenamente. Com relação assim, ao tema geral que nós discutimos hoje, que é como elaborar a estrutura do TCC, eu acho que tudo que nós discutimos é exatamente isso. Existe, inclusive, um passo a passo para pensar essa estrutura. O primeiro qual é a estrutura que o meu curso exige? Eu vou me apropriar dessa estrutura através de um modelo, através de um template, e vou começar a escrever o meu TCC já dentro desse template, já dentro desse modelo. E eu já vou previamente imaginar as sessões. Então, para mim, o aluno ele tem que ter antes já definido quais são as sessões. Vou ter uma sessão inicial de introdução, vou ter uma sessão de fundamentação teórica e uma de metodologia, ou uma de fundamentação e metodologia. Enfim, isso tem que ser discutido já com o orientador, como você bem colocou várias vezes, Eletos, isso não é imutável, isso é flexível. Às vezes, no início, o orientador e o orientando acharam que era melhor fazer fundamentação teórica e metodologia juntos, e no decorrer da pesquisa, eles viram que era melhor separar. Ok, mas o aluno ele tem que partir já com os tópicos, a meu ver, pré-definidos. Ele já sabe, né, quais são as sessões. E aí, Lucas, eu concordo plenamente com você. O aluno ele tem que ter essa estrutura pré-definida, mas ela não vai engessar a produção do trabalho, né? Mas o que ele não pode fazer é iniciar esse trabalho sem essa estrutura. Porque se ele iniciar o trabalho sem estrutura, obviamente ele vai cair naquela crença romântica de que o trabalho, a estrutura do trabalho vai vir por inspiração e vai vir perfeitamente. E isso
eu já adianto, já economizo o trabalho de quem pensa assim, isso não vai acontecer. E se acontecer, vai lhe dar muito trabalho e vai fazer você perder muito tempo. Então, é melhor estruturar previamente o trabalho, ainda que essa estrutura quase nunca, assim, pela minha prática docente, quase nunca a estrutura Isso. inicial do trabalho é a mesma final. Mas o aluno tem um norteamento, ele tem um norte a seguir durante a produção do trabalho, e isso vai ajudá-los e otimizá-lo durante as leituras e a produção do texto. Em síntese, é isso. Quer dizer, além de a estrutura, saber como estruturar te facilita o trabalho, como estruturar te facilita e quando estruturar desde o início. Então, você já vai Exato. partir para a sua pesquisa tendo a estrutura previamente pré-definida, não engessada, mas pré-definida. Então, Exato. como e um quando. Como? Através dessa estrutura, quando? Desde o início da pesquisa, não é depois. Não é no meio da pesquisa e muito menos ao final. É desde o É início. desde o início. E antes mesmo de começar a realizar a pesquisa, né? Então, a estrutura é um dos primeiros passos a ser seguidos no passo a passo para a elaboração do TCC, de forma que o aluno venha produzir um TCC da melhor forma possível, né? E aí, eu gostaria só de ir finalizando o nosso episódio de hoje com a citação da ABNT, né? A NBR 147/24 de 2011, na página 5, ela vai dizer o seguinte: a nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor. O que isso quer dizer? Que não existe uma norma que vai engessar que títulos eu vou ter que colocar no meu trabalho. Então, isso vai ficar a critério do autor e, obviamente, do orientador. Se o seu orientador quer que você coloque título X numa determinada seção do seu trabalho, é interessante ser discutido com o orientador e ser seguida essa orientação dele ou essa sugestão, né? Mas que previamente é importante saber que esses títulos criativos que se dá aos textos fica a critério do próprio autor. Exatamente. E você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Lucas, em relação ao nosso tema do episódio de hoje? Não, acho que é um excelente fechamento aí trazer a BNT que está nos dizendo, né, que os títulos, embora sugeridos, eles são de responsabilidade do autor. Exato. Então, no nosso episódio de hoje, resumidamente, o que nós vimos foi quando eu devo estruturar o trabalho, desde o início, ou antes mesmo de começar a produção do trabalho, a leitura e a escrita, e como estruturar. E aí nós vimos passo a passo de como criar essa estrutura do trabalho, que primeiro eu vou partir da descoberta do gênero que eu vou ter que produzir, criar essa estrutura e seguir o passo a passo dessa leitura, dessa estrutura para nortear as minhas leituras e a minha escrita. Então, eu espero que esse episódio de hoje ajude a quem tem essa dúvida de quando e como estruturar o TCC e que ajude a tirar ou derrubar um pouco essa crença romântica de que essa produção do TCC ela vai acontecer por questões de inspiração e talento. Com certeza. E assim nós seguimos. Na luta Mas para que as pessoas entendam que escrever não é um dom, é uma habilidade a ser treinada. E você queria acrescentar mais alguma coisa? Tipo um Não. fechamento final, um último conselho? Bom, meu conselho é que o aluno primeiro procure a estrutura, estabeleça a estrutura e depois comece a pesquisa e não o contrário. É porque muitas vezes eles começam de forma caótica a criar essa pesquisa imaginária sem a mínima estrutura. Então, obviamente, uma coisa que eu criei sem a estrutura, ela vai estar elaborada de forma caótica. E aí eu gosto sempre, para finalizar, de estabelecer uma analogia com a construção civil. Eu posso construir uma casa sem estrutura, sem uma planta previamente definida por um arquiteto ou um engenheiro civil? Posso. Mas provavelmente quando eu projeto uma casa
através de um engenheiro ou de um arquiteto e sigo esse projeto, na maioria das vezes eu vou conseguir ter uma estrutura muito melhor, otimizada e muitas vezes com menos gastos. Então, muita gente às vezes acha que é mais gasto, mas na maioria das vezes não. Quando você vai criando a estrutura prévia e faz todo o estudo, na maioria das vezes você economiza. E seguindo essa mesma analogia para a questão do TCC, é igual. Eu posso construir o TCC sem essa estrutura prévia? Posso. Mas muito provavelmente vai dar muito mais trabalho, vai tomar muito mais tempo, gerar mais estresse e os resultados provavelmente não vão ser os melhores, né? Então, aqui fica a dica do nosso episódio de hoje. E muito obrigada por nos escutar mais uma vez e nos acompanhar aqui nesse nosso canal. Até o próximo. Valeu, abraço. Tchau, tchau.